Olá, amigos! Você está no segundo programa do Conecta Guaíra com o Juliano Rocha. E hoje a nossa convidada é a psicóloga Miriam Miata. Espero contar aí com a sua audiência. Boa noite, Miriam. Seja bem-vindo ao segundo programa do Conecta Guaíra. Boa noite, Juliano, ou bom dia, boa tarde, né? Eu não sei quando é que você vai estar ouvindo, né? Você que está participando do Conecta Guaíra vai estar ouvindo. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu até assisti, né, o primeiro, que foi com o Dr. Eber Gomes, e achei uma responsabilidade muito grande, né? A partir da exposição dele, da contextualização de um cenário político que ele fez, me deixou até aqui com as pernas bambas para estar aqui com você hoje. Eu agradeço, Mirinha. Eu sei que você está numa vida corrida, né? Mas por estar aqui hoje com a gente. Vamos falar de um tema sobre a saúde emocional e mental das pessoas. Mas antes eu gostaria de saber o porquê que você escolheu a psicologia. Antes de falar o porquê que eu escolhi a psicologia, Juliana, eu acho que as coisas mudaram muito ao longo desses 40 anos, né? Na verdade, há 40 anos atrás, eu prestei vestibular, 39 anos eu prestei vestibular, eu não tinha psicologia como primeira opção. Eu prestei FUVEST, VUNESP, não tinha psicologia como primeira opção. E no meio do ano, enquanto universidade pública, só tinha em Londrina e Uberlândia. E aí eu prestei a Federal de Uberlândia, passei, e aí eu optei por ir, talvez por não ter uma outra perspectiva. Só que hoje eu brinco que Uberlândia deve ter pelo menos uns 300 guairenses lá, né? Mas na minha época tinha 3 ou 4 pessoas, há 40 anos atrás, que buscavam uma universidade pública. Eu fiz psicologia na UFO, era um curso integral, então eu estudava o dia todo, e foi uma descoberta, assim, foi paixão mesmo. Eu acho que foi a profissão que me escolheu, e eu sou extremamente grata pela profissão e pelas oportunidades que ela me deu. Faz quase 35 anos que eu estou... 35 anos, eu formei em 91, 35 anos que eu exerço a profissão, né? De forma técnica, de forma ética. Já passei por diversos setores, né? Público, privado, educacional. Atualmente estou no consultório e ela me preenche de uma tal forma que hoje eu não conseguiria me ver exercendo qualquer outra profissão. E a psicologia é o estudo da alma, Mirinha? A gente pode dizer assim no popular ou não? Acho que no começo, né, entendia-se dessa forma, mas a gente não tem como olhar a mente humana, a alma humana. Então, é o estudo do comportamento humano. Nós avaliamos, analisamos, refletimos, aplicamos técnicas em cima do comportamento humano. A partir do comportamento humano, identificamos, reconhecemos as emoções e, com isso, os pensamentos, né? Então, nós olhamos o comportamento humano. Havia uma brincadeira, 50 anos atrás, como se Freud estivesse abrindo o crânio, né, de uma pessoa humana e ali desvendando os mistérios da mente humana. Não, existe sim uma correlação com a biologia, com a neurologia, com a neurociência, mas hoje nós avaliamos e entendemos o comportamento humano. Tá certo. E a gente sabe que hoje são duas as grandes causas aí, não só no Brasil, mas no mundo, que é a depressão e a ansiedade. Gostaria que você falasse um pouco sobre a depressão, no contexto dela, e aí a gente vai aprofundando sobre essa questão. Então, Juliano, é que hoje acho que é muito mais fácil as pessoas falarem em depressão e ansiedade, como se tivesse popularizado esses dois conceitos, né? Eu prefiro falar em saúde emocional e saúde mental. Nós temos hoje não, sempre existiu a DSM-5, que é um manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, e é um manual que tem 1.000 páginas, né? Digamos assim, sem figurinha, eu falo. Então, são 1.000 páginas, e ali trazem todos os transtornos de humor, os transtornos de linguagem, os transtornos motores, os transtornos de personalidade, ou seja, são muitos e muitos transtornos, e que, talvez por uma dificuldade de diagnóstico, de avaliação, tudo vira ansiedade e depressão, né? E muitas vezes a ansiedade e a depressão, ela é um sintoma, ela não é a causa. Existe um sintoma depressivo, existe um sintoma ansiógeno
que é de um outro problema, né? Vamos colocar assim, o adolescente tem um problema de aprendizagem, ele tem uma dificuldade numa função executiva no aprender ou no ler, ele não tem um apoio, seja da escola, da família, e ele vai desenvolver uma ansiedade, porque ele vai viver uma frustração, uma pressão, e ele não vai conseguir lidar com aquilo, ele vai desenvolver uma ansiedade, um transtorno de pânico, uma fobia social, né? Mas, na verdade, ele tinha ali uma outra questão. Ou ele tem uma questão motora, né, que aquilo causa um constrangimento nele, e aí ele começa a se afastar das pessoas, ele se torna depressivo, fica só dentro de quarto, não cuida da sua saúde. Então, assim, existe, sim, o transtorno depressivo maior, que é um transtorno. Existe o transtorno afetivo bipolar, que tem parte da depressão e parte da mania. E tem o transtorno de ansiedade generalizada. Mas são 3 transtornos num centenas e centenas de outros transtornos, entendeu? Para esses 3 casos específicos, ok, ansiedade e depressão. Para os demais, a ansiedade e a depressão é um sintoma, ela não é causa. Então, você tem que trabalhar a causa para minimizar ou diminuir os sintomas. E como identificar isso nos dias de hoje? Então, tem que ser profissionais habilitados, não é? Antes de falar especificamente, só para você ter uma noção da dimensão do que está acontecendo, no mundo inteiro, né, em cenário nacional, hoje nós temos mais de 1 bilhão mundial. De 8 bilhões, 1 bilhão? 1 bilhão de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. 1 bilhão, tá? No Brasil, o Brasil, dentro de todo território mundial, ele está entre 3º e 4º lugar. Eu falo 3º e 4º lugar porque depende de quem faz a pesquisa também, tá? Sim. Mas esses dados são da Organização Mundial da Saúde. Nós estamos em 3º e 4º lugar, então nós temos mais... 2025, a ONU identificou mais de 500 mil de casos de afastamento, por exemplo, no Ministério do Trabalho, por transtornos mentais. Mais de 500 mil. Então, foi mais de 500 mil afastamentos. O que mais dá afastamento é o burnout, né, que fala, né? Também, que é o excesso e o cansaço, né? O transtorno de burnout, Burnout, né? burnout. Burnout, ele é um dos, né? Porque acham mais fácil assim, quando não tem nenhuma outra causa, não tem uma causa anterior, né? Não tem um problema familiar, não tem um problema físico, neurológico. E ele se desenvolve somente dentro do trabalho. A pessoa, entre aspas, tem uma vida normal em outros ambientes, e a hora que ela chega no trabalho, ela desenvolve, né, estresse, pânico, medo, taquicardia, e aí incluiu isso dentro da síndrome de burnout, né? Mas hoje não. Hoje, além do burnout, vários outros transtornos são diagnosticados, um diferencial, e entra, né, como um afastamento. Então, você imaginar que no Brasil tem mais de 500 mil afastamentos, só quem está no mercado de trabalho. E a gente já entende que quem está no mercado de trabalho, entre aspas, fez uma avaliação mínima de saúde, né? Então, assim, ele é funcional, ele tem capacidade, e aí isso não tem os diagnósticos de quem não está no mercado de trabalho, que é aquelas pessoas que a gente chama... Trabalha na informalidade. Né? Que é uma epidemia silenciosa, né? Ela só aparece quando o cidadão está em algum lugar, né? Um trabalhador, por exemplo, ou quando ele está numa escola. Fora isso, ele é uma epidemia silenciosa, porque se ele está enfiado dentro de casa, e você que é um profissional da área de assistência, e tem muita gente enfiado dentro de casa, né? Seja idosos, mulheres, crianças, adolescentes, essa é uma epidemia silenciosa. Então, só para voltando um pouquinho, isso tem havido uma crescente, 2024, 2025, né, 2026 ainda estamos começando, e essa crescente, ela vem mais de 100% o aumento. Então, por exemplo, em 2024 teve mais ou menos 300 mil afastamentos, em 2025 quase 600 mil. Então, é uma crescente e a perspectiva é que isso aumente. Então, é uma preocupação muito grande. Tanto é que, aí, antes de você falar, né, do como é que a gente identifica,
Eu acho que essa é uma preocupação tão grande que o Ministério do Trabalho e Emprego e as Relações de Emprego publicou a NR1 no final de 2024. Ela deveria começar a viger em maio de 2025 e ela traz o gerenciamento dos riscos psicossociais, né? Sim. E no final do ano passado, eu fiz algumas palestras na Barenbrug, na Colorado, na usina Guaíra, na Campo Fértil, e eu falei sobre isso. E eu brinquei ali com os técnicos de segurança do trabalho, com os líderes, né? Eu falei assim, quando é um risco ambiental, você coloca capacete, bota, avental. Quando é um risco, você coloca placa de sinalização, não é? Sim. E quando é um risco psicossocial, qual que é o EPI? Qual que é o equipamento de proteção individual, né, para um risco psicossocial? Porque se o chão está molhado, você põe uma placa sinalizadora, não é? Se tem produtos químicos, você coloca ali, né, questões de prevenção mesmo, né, de incêndio e tudo mais, que vai prevenir aqueles riscos biológicos e químicos, né? E aí eu tenho perguntado, desde o ano passado, qual que é o equipamento de proteção individual, qual que é o EPI para os riscos psicossociais. A galera aí vai ter que se organizar. E por que o MTE, né, o Ministério do Trabalho e Emprego, definiu por isso? Porque é a única hora, desculpa, eu vou ser maldosa agora, mas a única hora em que se preocupa com isso é a hora que mexe na questão da economia. Sim. É a hora que mexe na produtividade, Sim. né? E se a cada 8 ou 9 trabalhador, vamos colocar a cada 10 trabalhador, pelo menos um está se afastando, então tem um prejuízo ali, não só para a empresa, que não tem a sua força de trabalho, também no INSS, que tem que fazer o afastamento, né? Porque antes as pessoas afastavam, mas por problemas físicos. Hoje estão afastando por problemas emocionais e mentais. Então, com isso, melhorou-se essa política nacional, colocando para as empresas que, além de você pensar, né, nos riscos físicos, biológicos e ambientais, também vai ter que se olhar para os riscos psicossociais. Então, respondendo a sua pergunta, como é que a gente identifica isso? Com políticas públicas sérias, com treinamento e capacitação de profissionais que fazem esses gerenciamentos de risco, né? Fazendo uma discussão melhor nas universidades, porque esse também eu acho que é um grande mal. Eu sou uma defensora de escola para todos e universidade para todos. Hoje as pessoas têm muito mais oportunidade de ir para uma universidade do que tinha há 40, 50 anos atrás. Mas o nível dos profissionais que estão saindo também tem deixado a desejar. Se há 40 anos atrás, quando eu entrei numa universidade, eu entrava na escola às 7 horas da manhã e saía às 6, 7 horas da noite, eu tinha uma grade imensa, né, para um processo de formação. Hoje eles chegam nas universidades às 7h10, 7h15 da noite e sai às 10h45 para pegar o ônibus, né? Então, ele tem ali 3h20 de aula só. É muito pouco, né? Para você ampliar esse conhecimento. Sem contar que tem também aqueles à distância, né? Online. Psicologia ainda não mas tem. não falo psicologia, mas nos outros campos, né? Sim. Ainda não tem psicologia como curso à distância. A pandemia, né, começou a ter aí uma forma meio que híbrida, mas terminado a pandemia, isso voltou. Mas a gente sabe vou falar aí de faculdades que têm feito de forma híbrida. Vai 2 vezes por semana e o restante assiste às videoaulas. Então, na verdade, quando você me fala assim, como é que a gente identifica? Tem que estudar, né? Tem que ler, tem que aprender. Só ler a Classificação Internacional das Doenças, só ler a DSM-5 não é o suficiente. Você tem que ter prática, você tem que ter exercício e, mais do que tudo, você tem que ter contato humano. Porque se a gente estuda o comportamento humano, você tem que ter o contato com o humano para identificar as diferenças. E você acredita que a pandemia ajudou a intensificar esse agravamento ou não? Das doenças mentais ou não? Juliano, eu penso que é multifatorial.
né, a pandemia, ela trouxe um momento de isolamento, né, de que as pessoas ficaram muito isoladas, mas você já sabe que no Brasil isso não funcionou muito, né? Não, O pessoal dava continuou um na jeitinho. rua, dava o seu jeitinho. E todo mundo dizia em 2020, 2021, que o mundo não seria mais igual, né? É, Que o ser humano ia ter uma preocupação maior com a saúde, não é? Um cuidado sim. maior. Que a gente assiste as séries de 2020, né? Principalmente as americanas, assim, ó, o mundo nunca mais será da forma como nós conhecemos. Para mim, está igualzinho, se não está pior. Pior, é isso que eu ia Sabe? falar. Eu não sei se aumentou a consciência, a empatia, a colaboração, o amor ao outro. Realmente eu não sei. Pelo menos aqui no Brasil, né, eu não consigo perceber grandes mudanças. Agora, eu acho que ele é multifatorial porque ele deu as crianças, os adolescentes, eles já ficavam muito em redes sociais, já ficavam muito na tecnologia. Sim, Isso ampliou muito, né? Tem sim. crianças que foram alfabetizadas pelo computador, pela televisão, pelo smart. O distanciamento aumentou, principalmente nessa geração aqui que hoje estaria A aí com geração Z. o que hoje eu vou falar até aí que estaria com 10, 12 anos, sabe? Então, esse contato humano, ele diminuiu um pouco. A tecnologia é excelente, a gente aprende em tempo real tudo. A tecnologia nos permite estar Sim, aqui agora a agora, inteligência né? artificial. Exatamente, mas o contato humano, ele é muito importante. Então, assim, eu penso que houve um maior isolamento, até dos afetos e das emoções, mas principalmente, eu estava até falando com isso com um grupo de professores anteontem, as pessoas não comunicam mais, as pessoas não falam mais. Ninguém mais tem paciência de sentar para conversar, né? Os avós sentavam e conversavam, se sentava na mesa e batia papo, você conversava com as pessoas mais velhas, você saía com os amigos para bater papo. Sim. Hoje as pessoas não conversam mais. Vocês pagam um profissional para conversar com o seu filho, né? Então, e nesse ponto Freud tinha razão. Falar desata nós, né? Falar é uma forma de você colocar para fora os seus pensamentos, os seus sentimentos. E ele tem até uma frase que fala assim: a palavra tem sonoridade, tem temperatura, tem ressonância, né? Quando eu falo, eu esquento o seu coração, eu esfrio o seu coração, né? Da forma como eu falo, ou você se inspira ou você me rejeita. Então, a fala tem esse poder. E hoje as pessoas não falam mais, elas digitam alguns símbolos, algumas caretinhas. Então, eu penso que ele é multifatorial. A pandemia ajudou o isolamento, mas quem se isolou foram as pessoas, as famílias, né, a comunidade. Você, que eu me lembro, né, tivemos vários encontros da pastoral. A primeira vez que você me convidou, uns 30 anos atrás, a gente foi falar de análise de conjuntura. Análise de conjuntura, é Você verdade. era um jovem da pastoral, né, ainda era um adolescente. Hoje, Ju, se você for convidar jovens para ir para uma casa de cultura, para um anfiteatro, Não vai. para conversar, não vai, Não vai. sabe? Não vai. Hoje eu ainda consigo sentar com jovens para conversar, porque a escola chama, né, tira ali da sala Sim. de aula, e aí eu consigo ter esse espaço de fala. Mas se você falar assim, olha, sexta-noite nós vamos fazer uma rodinha lá na sala Sinergia, e você vai convidar, eu vou, mas nós vamos estar no máximo em 3 ou 4, né? Um amigo aqui vai também, e é isso, sabe? Então, Sim. eu acho que é isso. Eu acho que isso fez com que as pessoas também adoecessem. Mas volta a falar, os transtornos, sejam eles emocionais, né? A saúde mental, ela tem causas biológicas, culturais, de gênero, político, econômico. Então, acho que são vários fatores que agravam, né? E que também tem que, na via contrária, ter várias ações, várias políticas para melhorar essa situação, ou para minimizar. Porque se está escalonado numa ascendente, isso vai aumentar os problemas. E essa questão de hoje, as crianças aí com 6 meses, 1 ano, começar o pai e a mãe dar celular. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso vai afetar ela
mentalmente? Sim, com certeza. Todos os estudos da neurociência, né, isso estudos mesmos, né, de institutos muito sérios, indica que a criança não tem acesso a celular no mínimo até uns 7 anos e de forma muito restrita e monitorada, restrita às vezes 15, 20 minutinhos para ver um videozinho, entre 7 e 10 anos de idade. Né? Mas é muito cômodo para os pais, porque a criança fica quieta. Né? Ela para de correr, ela para de brincar, alguma coisa. ela não fica ali perturbando, né? Os pais podem estar conversando, bebendo, fazendo as suas tarefas, assistindo novela, ou mesmo trabalhando, e o filho está quietinho. Então, assim, todas as grandes centros de estudo da neurociência orientam que tela não seja para criança até os 7 anos e de 7 a 10 de forma muito restritiva em algumas situações. Mas eu não quero ser pessimista, porque eu não sou. Mas eu acho que é muito difícil retroceder da forma como está. Né? Mas os prejuízos são grandes. Hoje a gente até fala, né, nos estudos, que existe o TEA, que é o transtorno do espectro autista, de tela. Né? Que a criança ela só fica cabisbaixa, que ela só mexe o dedinho, que ela não responde mais estímulos, ela não interage socialmente. Não brinca mais, né? Não suja o pé, não brinca, não corre, não, sabe? Não tem um machucado. Não tem um machucado. E começa a criar algumas características muito próprias, porque você tira a tela, aí ela tem aqueles movimentos que a gente chama de estereotipado, sabe? Você fala assim, nossa, esse menino... Não, é birra mesmo. A criança não consegue mais ser frustrada. Então, se você frustra a criança, ela reage negativamente. Aí os pais dão novamente, né? Altera sono, altera a alimentação, porque a criança ela nem percebe o que ela está comendo. Ela está na tela e está comendo. Então, ela nem percebe qual é o alimento que ela está comendo. E assim várias outras coisas. Então, o prejuízo é gigante. E aí não é política pública, não é escola. É pai e é mãe. E nem é vó e vô, viu? Porque vó e vô ainda leva para passear no parque, brinca, conta historinha. Sim. A avó ensina a fazer um biscoitinho. É pai e mãe. E babá. Babá também, sabe? É pai, mãe e babá que fazem isso com a criança. E essa questão das escolas, aí agora saiu uma lei primeiro estadual, depois federal, proibindo o celular nas escolas. Qual a sua opinião sobre essa questão? Eu sou 100% favorável e já era favorável antes. Entendi que no momento da pandemia foi necessário, né? Compreendi porque precisava de manter um mínimo de educação e informação. E eu fui favorável ao isolamento, ao lockdown. Então, assim, houve um momento que foi importante, né? Mas o ser humano ele já está extremamente disperso. E ele não tem TDAH, não, mas ele não tem foco, não tem atenção e ele é disperso. Se você tem uma noção, Juliana, isso não é só criança, hoje raramente alguém consegue assistir um filme de 1h30. Raramente. Eles olham o filme, se tiver acima de 30 minutos, já não quer assistir mais. Aqueles filmes que a gente assistia de 2h30, 3 horas, Sim. Ninguém mais tem paciência de assistir. O pessoal tem mais paciência para série, né? Porque vai lá, assiste um pouco, para, né? E a série geralmente é 40 minutos, 39 minutos, né? Então, é o tempo da atenção dele. Então, e aí a criança ela passa rapidinho. TikTok é 2 minutos, 1 minuto e meio, né? Agora tem esses Reels, que é 15 segundos, 30 segundos que passa a mensagem. Então, eu acho que é isso, sabe? Tudo isso vai causando prejuízo. E na escola, os meninos ficam ali, eu trabalho em escola, e aí você está falando com ele está olhando, você está falando com ele... Eu uso isso como relógio. Ele está no silencioso, ele fica no silencioso 24 horas por dia. Né? É uma ferramenta de trabalho, Sim. Mas eu acho que não é só na escola. Eu oriento os pais assim, olha, vai almoçar dia de domingo, deixa o celular, né? 9h30, guarda o celular numa caixinha, não leva o celular para o quarto. Vai visitar a vovó e o vovô, não leva o celular. Vai visitar uma pessoa doente, não leva o celular. Porque, às vezes, você vai para a casa de alguém, você fica mais de 30 minutos, e entre 25 você ficou no celular. Sim. Você não interagiu com as pessoas. Ou, às vezes, as pessoas vão para os bares, para os locais, e fica cada um com o seu celular, não interage, né?
Hoje você manda boa noite, mamãe, eu te amo pelo celular e está do quarto do lado, né? Sim. Você parabeniza o outro pelo celular e você mora na mesma casa, então você não precisa mandar mensagem pelo celular. Então, tudo isso vai fazendo que as pessoas, e aí entra na saúde emocional, que as pessoas não consigam nem lidar com as emoções, porque ela nem identifica as suas emoções. Então, eu sou totalmente favorável que não tenha celular nas escolas, que não tenha no local de trabalho, exceto se a pessoa trabalhar com tecnologia, porque diminui a produtividade. E as pessoas falam assim, Miriam, mas aí se acontecer alguma coisa? Eu falei assim, você só precisa ser acionado na hora se você for corpo de bombeiro e socorrista, né? Assim, porque senão polícia, essas coisas. O restante, Juliana, eu acho que dá para esperar. Há 30, Sim. 40 anos esperava, hoje também pode esperar. Sim, hoje, tanto no ambiente público, no serviço público, quanto no serviço privado, o celular realmente tem diminuído a produtividade, né? Sim, você sabe tudo o que acontece em todas as redes sociais, mas você não sabe o que acontece com o colega que está do seu lado da sala, né? Então, essas relações também minimizaram. Eu atendo adolescentes de 14, 15, 16 anos que não têm um amigo físico, todos os amigos deles são virtuais, né? Então, quando você não tem nenhum amigo físico, as crianças de 10, 11 anos ainda têm os amiguinhos físicos, né? Para jogar bola e Sim. tudo mais. Os adolescentes de 14, 15, 17 anos só têm amigos virtuais. Essa é uma preocupação muito grande. Uma das coisas que eu tenho observado é a questão das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e outros, que tem atrapalhado também na saúde emocional das pessoas, né, Mirinha? Sim, porque elas não se relacionam, né? Cria-se uma fantasia, né? Eu falo que eu não entro muito em todas, não, mas assim, o Instagram, ele só mostra o lado bonito, né? Todas as fotos, ou você está viajando, ou Na você praia, ou você tá comendo uma coisa diferente, ou você está pegando alguém diferente. Então, assim, não é uma mentira, mas é só um lado da realidade, Sim. né? Você mostra 5 dias na praia em Fortaleza e não mostra os outros 360 dias que você estava ralando ali, Sim. né? Esperando o cartão virar para poder pagar a conta. E aquilo vai causando, né, frustração nas pessoas e tudo mais. E aí os adolescentes, as crianças hoje acham que dinheiro dá em árvore, sabe? Que dá no banco, né? Você pega o cartão e passa o cartão, Sim. que não há necessidade ali de um esforço. Então, cria-se algumas ilusões, né? E as pessoas acreditam. Eu estou falando criança, adolescente, mas hoje a gente vê jovens aí de 20, 25 anos que vêm, né, dessa formação que não tem, assim, que acredita que o que está ali nas redes sociais é a verdade. Até né, o prejuízo que eu falo das redes sociais, quando você entrevistou o Dr. Elber, e ele estava falando, né, do cenário político nacional, mundial, nacional, estadual, eu fiquei pensando ali comigo, né? Eu não discuto política, eu discuto política pública, sim, né? Mas não a partidária. Não a partidária, e eu também não consigo fazer muito uma leitura atual. Sim. Por quê? Porque eu acho que a leitura atual ela é muito contaminada pelas redes sociais. Eu consigo fazer uma leitura histórica, sabe? Então, Sim. se você pedir para eu fazer uma contextualização histórica, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, sabe? Dissolução da União Soviética, queda de Muro de Berlim. Eu consigo fazer ao longo do as muro. ditaduras, né? Até ainda ali nas Guerras Malvinas, as Ilhas Falklands, que eu consigo, porque eu consigo fazer uma leitura histórico-social ao longo do tempo. E por que eu não consigo fazer política atual? Porque ela é contaminada pelas redes sociais. A rede social ela chega com a informação muito mais rápida, não que os jornais não chegam, que confunde muito essa população, Somente sabe? a disseminação de fake news, né? Sim, exatamente. Então, às vezes, assim, sai um trem, você fala assim, gente, mas será que isso aconteceu mesmo? E aí você vai buscar, né, a fonte. Então, assim, eu ainda busco a fonte. Eu não tenho muito tempo, Juliano, mas eu busco a fonte. E essa grande massa que pega a informação errada de um fake news e fica reproduzindo aquilo. E você sabe que uma mentira bem contada, depois que 3 contou, ela vira verdade, mesmo que ela não seja. Então,
as redes sociais, não só quando você fala disso, né, de que prejudica a saúde emocional, existe uma falsa realidade, mas fica muito difícil você contextualizar hoje o que é verdade e o que não é verdade. Por quê? Os jovens de 25 anos para baixo não conseguem mais fazer uma análise histórico-social. Ele consegue fazer uma análise a partir do Insta, a partir Do chat GBT do lá. chat GBT, que aí fica muito difícil. Apesar Google. que eu sinto que o chat GBT e a inteligência artificial, ela é fantástica, porque você não tem mais aquele tempo que você tinha que ficar procurando e pesquisando, que te traz basicamente pronto, né? Antigamente era na enciclopédia Barça. Então, hoje ele traz ponto. Para mim é fantástico, só que as pessoas aproveitam muito mal. Hoje, quando eu quero um conteúdo, eu não preciso mais sair pesquisando. Eu pergunto para o chat GPT, ele me responde. Só que se eu não tiver consciência crítica, se eu não tiver uma formação, né, de análise, eu vou comer aquilo do jeito que ele vem. Mas eu tenho que ter uma consciência crítica. Então, você entende que ele é multifatorial? Sim. Eu penso que a internet ela é fantástica, mas ela faz com que essas pessoas que não buscam a verdade, e quando eu falo verdade, eu estou falando dentro de um contexto histórico, social e político, ele vai vender o peixe do jeitinho que ele comprou. E um peixe a gente tem que escamar, a gente tem que limpar, sabe? A gente tem que preparar ele para ser vendido. E a galera não, eles não estão esperando nem esquentar e já está soltando a bomba. E aí é muito louco. Então, hoje eu não consigo discutir isso, porque as pessoas querem conversar sobre isso. Eu falei, não, pelo amor de Deus, se você vai discutir isso comigo baseada na informação que você pegou lá no Insta, eu não tenho conversa, porque fica realmente muito difícil conversar dessa forma. Então, eu não sei, eu realmente não sei. Eu sou uma pessoa otimista, mas eu estou muito preocupada para onde caminha a humanidade. É verdade, eu também tenho essa preocupação, porque com essa inteligência artificial, a gente, em vez de usar assim para o bem, muitas pessoas estão usando para o mal, a questão de golpes, enfim. Direto a gente vê pessoas caindo. Não sei se você viu, semana passada saiu uma pesquisa que a terceira idade está quase que empatando com os jovens para olhar o TikTok e essas redes sociais. A terceira idade, o pessoal está vindo com tudo também, né? Está interagindo, né? E são grupos extremamente vulneráveis. A criança, o jovem, né, e a terceira idade, eles são vulneráveis. O idoso é porque ele não entende dessa tecnologia e ele confia, né? Geralmente o idoso é uma pessoa que confia muito, Sim. ele é muito crédulo, né, nas coisas. Como ele não tem a maldade, ele não acredita que as pessoas tenham maldade. E a criança ou adolescente é porque não tem repertório cognitivo suficiente para fazer esse processo reflexivo. Não estou dizendo que eu nunca caí nessas coisas, não, porque eu caio também, né? Mas, então, e aí tudo isso aumenta, né? Os estresses, porque hoje você não sabe mais em quem confiar, né? Antes a gente confiava no fio do bigode, a pessoa dava a palavra, você confiava. Sim. Então, o aumento do estresse, da insegurança, da desconfiança, né? As pessoas hoje têm muita má fé, né? Isso também prejudica na saúde das pessoas. Quando você tinha uma coisa chamada segurança institucional, e quando eu falo segurança institucional, não estou falando só nas instituições físicas, né? Mas de todas essas outras instituições, que são os nossos valores, aquilo que a gente acredita, você não tinha tanto estresse, você não tinha tanto medo, e aí a sua saúde emocional ela estava mais equilibrada. Hoje a gente não sabe nem mais em quem confiar, e isso vai desestruturando a pessoa, e ela vai adoecendo. Eu falei esses dias lá na rádio, né? Porque eu também tenho um programa na rádio, para quem está nos acompanhando, que nós temos que juntar uma força-tarefa aí, Mirinha. Poder público, sociedade civil, igreja, clube de serviço, enfim, todo mundo, e fazer um trabalho em conjunto aí com essa juventude. Senão a gente vai ter problema daqui 10, 15 anos. Porque, infelizmente, a nossa juventude, não todos, mas uma grande parte, está tomando um rumo aí que a gente não gosta, que a gente não quer ver, né? Antes, né, eu vou falar aí, há 40 anos atrás, a maior preocupação dos pais, da sociedade, era álcool, droga,
às vezes coisas de criminalidade, né, atos infracionais, talvez questão de prostituição. Hoje, a maior preocupação dos professores, dos empresários, né, é a cabeça vazia, sabe? As pessoas estão com a cabeça vazia, né? E existe uma frase muito antiga que cabeça vazia, oficina do capeta, né? Do diabo. Hoje tem cabeça vazia. Isso vai impactar em muito. Também no trabalho, né? Como eu disse, no final do ano passado, todos os anos eu vou em algumas empresas, mas eu estive em algumas empresas, e a preocupação é essa. É um monte de gente procurando emprego, é um monte de oferta de emprego, mas as pessoas não sabem fazer absolutamente nada mais. Não tem qualificação, né? Não busca qualificação, né? Aqui em Guaíra, por exemplo, na região, a gente vê direto vaga de motorista, que é coisa simples. Os jovens não se interessam em ser um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, né? Ou até mesmo esses serviços aí, pedreiro, pintor, esses serviços que precisa sempre. O jovem hoje não se interessa. Hoje a gente vê o jovem, antigamente o jovem queria ser jogador de futebol, pagodeiro, hoje quer ser influencer, que a gente vê outras perspectivas que o jovem quer, né? E esquece das coisas básicas do dia a dia ali, né? Ele quer ser youtuber, ele quer ser um TikToker, né? Um influencer, e aí aqueles que caem um pouco na real vira cambista, com sonho de ser gerente de banca, né? E aí ele ganha aí 5 mil como cambista, né? Lógico que ele fica das 7 da manhã às 10 da noite ali, né? Apertando as teclinhas. Ele não progride dentro daquilo, mas ele acha que tá bom, porque tá dentro de casa, né? Dentro do seu quarto. Dá para manter o luxo dele ali, né? E é uma loucura, assim. Mas eu ainda sinto, Juliano, que esses, né, que ainda querem, mesmo a gente sabendo que é um sonho, porque não é porque um virou dentro de um monte que quer, que o outro também vai, né? E ainda se ele buscar profissionalizar, ele chega. O cambista, por pior que seja, porque junto com o cambista que ganha 5, 6 mil reais, tem um monte de famílias destruídas, porque ele vai apostando, apostando e apostando, e ele perde. Eu já atendi gente que perdeu casa, que perdeu trabalho, sabe? Assim, dívidas ali de 200, 300 mil reais, sabe? Que às vezes demora anos e anos para conseguir. E já tentou suicídio por conta disso, né? A dívida vai aumentando. Mas ainda esse me preocupa? Me preocupa. Mas tem uma galera aí, Juliano, que é nessa epidemia silenciosa, que está enfiada dentro dos quartos, sabe? Que não trabalha, não estuda, não joga bola. Porque aqueles que ainda estão, pelo menos, jogando bola, sabe? Fazendo arte na rua, não é legal, mas está indo. Mas tem uma galera ali que essa me preocupa, que não quer absolutamente nada. E os pais com muito medo, os pais que não querem frustrar, os pais têm medo que o filho faça uma loucura, dá o mínimo, né, de sobrevivência, e é a função, entre aspas, e aquilo vai. E depois que fica crônico, né, porque a pessoa fica um mês dentro do quarto, uma semana, ok. Mas depois que fica 2, 3 anos, 4, 5 anos, ele não sai mais, não. Não sai mais, não. Né? Hoje eu estou vendo prisões domiciliares, sabe? As pessoas estão ficando presas dentro da sua casa com acesso ali. Ele acessa várias redes, mas ninguém acessa ele. Então, ele está ilhado dentro da sua própria casa. Esse me preocupa. É isso que eu ia falar. A gente vê uma mudança. Antigamente, a gente via o pessoal esperando uma sexta-feira, um sábado para sair para balada. Hoje está o inverso. O pessoal prefere ficar em casa assistindo filme, série, ali nas redes sociais, do que sair, interagir, se socializar, né? Conversar, conhecer pessoas, né? Entender a dor do outro, entender a alegria do outro. Esse isolamento ele é muito sério hoje, muito preocupante, e é esse pessoal que somente quando eles tomam, né, uma atitude mais drástica, que aí os pais falam assim, gente, mas o que aconteceu? Era tão bonzinho, né? Estava tão quietinho, o que aconteceu que ficou doido? Né? Ele não estava bom, ele não estava bem, né? Ia na escola obrigado, tirava a nota mínima, voltava e ficava ali dentro do quarto. Então, essas são preocupações. Então, quando você fala nessas forças-tarefas,
Eu não sei se a gente consegue juntar mais as pessoas. Antigamente era mais fácil, hoje está mais difícil, né? Eu penso que cada um, né, dos profissionais, seja da área da comunicação, os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da educação, cada um vai ter que fazer um pouquinho mais só, sabe? E não simplesmente falar assim, eu já estou fazendo o meu, tá bom. Acho que todos os profissionais que lidam com pessoas, saúde, assistência, educação, cultura, esporte, lazer, não só na rede pública, porque a pessoa ela está em todos os lugares, não é? Ela não é uma preocupação Não. só da rede pública, os comunicadores, né? As imprensas, eu acho que cada um vai ter que fazer um pouco mais, Juliana, porque se a gente esperar juntar, sabe? Vai ser difícil. Vai ser difícil, porque eu acho que a gente já vem falando nisso há um tempinho. E a gente não tem conseguido juntar mais, não, sabe? O problema é que a gente vê que cada um está trabalhando ali no seu quadrado, né? Preocupado ali com a sua meta, com os seus objetivos, e às vezes está esquecendo do coletivo, né? Quando você fala, e eu escuto você de vez em quando, falando em intersetorialidade, né? Juntar as passas, conversar. Eu penso sim, mas teria que ser uma ação de Estado e não uma ação de governo, sabe? Teria que ser algo. Porque isso já está, isso está em todos os manuais, né? Essa política intersetorial, descentralizada, mais próxima, ela não está só no SUS, ela não está no SUAS, ela está na educação, quer dizer, ela está em todos os lugares. Todo mundo sabe o que está escrito ali, né? Mas cada um está tentando entregar as suas pequenas metas, né? Porque cada um tem sua meta para cumprir. Então, eu tenho que cumprir o mínimo da minha meta. E aí fica aquilo que a gente chama do integral, do todo, né? Do indivíduo como um todo e desse indivíduo que está adoecendo. E está adoecendo em todas as faixas etárias, Sim. né? Está atingindo muitas mulheres, estão atingindo os adolescentes, estão atingindo a terceira idade. E eu ainda brinco, eu falo que em Guaíra a terceira idade ainda é uma das mais protegidas que tem, pelo menos aquelas que são ativas, né? Porque ainda tem todo um arcabouço que está ali, né? Seja nas atividades físicas, no coral, né? Elas estão ali. Então, elas ainda têm aí um pessoal dentro de casa, mas eu ainda acho que é uma dos grupos populacionais um pouco mais protegidos, sabe? Eu acho que eu nem tanto me preocupo com a terceira idade, porque eu ainda acho que ela é mais assistida do que os jovens. Alguma coisa nós temos que pensar para os jovens. Mas uma coisa que chama atenção na terceira idade é a questão da sobrecarga das famílias, né? Que sobrecarrega tanto fisicamente quanto emocionalmente, né, Mirinha? E a gente sabe que na década de 30, daqui a 4 anos, a população idosa vai ser quase 40% da população. E os governos municipais, estadual e federal precisam pensar algo nesse sentido para dar suporte para essas famílias, porque senão o número hoje de espera é grande aí para ILPI, para Centro-Dia, né? Então, assim, precisa também pensar nessa população, né? E nas famílias, né? Por isso que a intersetorialidade, nesse caso, tem que ser pensada, né? A questão, né, da sobrecarga, quando eu disse que a saúde mental, a saúde emocional, ela é multifatorial, porque a questão econômica, ambiental, cultural, né, até geográfica, ela interfere nisso, né? Porque se você não tem se você tem a preocupação com as contas que você tem que pagar, com a comida que você tem que comprar, quer dizer, o estresse ele vai aumentando, né? E hoje nós temos uma população, graças a Deus, né? Isso é um reflexo que a saúde melhorou, né? Que as condições de saneamento melhoraram, que a questão dos cuidados preventivos melhoraram, que nós temos uma população idosa hoje, né? Longeva, né? As pessoas estão chegando a 100 anos com muita saúde. Só que aí também quando vem os adoecimentos, porque não adoece só a pessoa, não é? Sim. A família também adoece. Seja uma doença física, seja uma doença mental, a família também tem uma sobrecarga muito grande, porque as políticas não dão conta de fazer isso sozinho. E quando eu penso em saúde mental, ainda é pior,
Porque na saúde mental existe o estigma, existe o preconceito. As pessoas não falam sobre isso. Então a família ela sofre muito mais com isso, porque fica parecendo que ela errou, né? Que ela tem culpa em tudo isso. Então isso existe aí uma sobrecarga. Então acho que todos os tem que se pensar. E o mais difícil, né? E você está no poder público, você é um servidor público, o que eu percebo é que as pessoas estão olhando os problemas hoje. A gente não tem que olhar os problemas hoje. A gente tem que planejar para daqui 10, 15, Sim. 20 anos, né? Porque a hora que o problema acontece, a ação, a estratégia, né? O equipamento já tem que estar lá, né? E não está. Então, assim, é muito difícil. Eu acho assim, que quem tiver boa condição econômica e relacional, né? Porque não é só dinheiro, esse capital social de você ter pessoas, apoio, isso também ajuda. Nós não somos sozinhos, mas quem não tiver esse capital social, quem não tiver questões econômicas e tiver num ambiente muito ruim, vai faltar política para ele, vai faltar ações, estratégias. Então eu não sei, sabe? Eu espero não estar viva para ver tudo isso acontecer, né? Mas quando eu olho, por exemplo, para minha mãe esse mês ela faz 89 anos. Que benção, hein? E ela é muito mais ativa do que eu, né? Ela faz mais caminhada do que eu, ela faz mais pedalada do que eu, ela cuida da casa melhor do que eu. Então isso é uma bênção, né? Mas ela também tem toda uma estrutura ali, né, para que não sobrecarregue ninguém, né? Então ela brinca, né, que nós não vamos fazer o aniversário dela de 90 anos, não, que ela vai fazer o de 100. E que Deus, né, que Deus realmente abençoe e conserve. Mas são realidades diferentes, Sim. né? São realidades diferentes. E nós, e aí quando eu falo nós, apesar de eu não estar no poder público, nós, né, enquanto profissionais da área de saúde, a gente tem que ajudar a pensar em alternativas aí para melhorar essas situações futuras. E uma outra questão, assim, uma das últimas para a gente ir no bate-papo aqui, é a questão do aumento do TEA, né, que é o transtorno espectro autista. Tem aumentado muito, né? Eu falo que os transtornos do desenvolvimento, né, do neurodesenvolvimento, seja o espectro autista, o TDAH, TOD, né, o outro? TOD, o TOD. transtorno opositor desafiador, o TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, né, todos os neuroatípicos, né, ou os neurodivergentes, aquele que diverge com a normalidade. Eu não sei se ele tem aumentado, Juliana. Eu acho que hoje nós temos melhores diagnósticos, as pessoas estão sabendo diagnosticar, né? As ações estão começando antes, e talvez o fato, né, de que tudo antes não sabia o que era, né? Era tudo depressão e ansiedade, sabe? Era tudo problema de comportamento, né? Hoje eu acho que se entende melhor isso e tem feito uma compreensão. Mas eu também sinto que essas relações humanas, seja a questão da comunicação, da interação, da alimentação, das telas, isso também amplia, isso contribui, sabe? Isso influencia, né? Que essas coisas aconteçam. E as escolas, os profissionais ainda não estão preparados. Hoje não. Hoje eu estava conversando com uma profissional que a Unimed, os planos de saúde, estão procurando profissionais fora para atender a aba. Que aba é uma técnica, chama análise do comportamento humano, né? Porque em inglês é behavior, né? Análise do comportamento humano aplicado, né? E aí eles não estão tendo profissionais, porque tem vários profissionais nos planos de saúde, mas eles não pegam quaisquer demanda, que é errado, né? Acho que quem está nos planos teria que atender todas as demandas, não atende, né? Então não tem profissional para atender. Eu sei que o município criou um núcleo de atendimento, né, aos neurodivergentes, aos neuroatípicos, mas também com o fato do concurso não ter saído, né? Eu falo assim que eu também não sei, mas é muito servidor público morrendo, né? Então, assim, aposentando, já está faltando profissional, quer dizer, a rede aumenta os equipamentos públicos e não tem gente, né, para atender. Então, acaba também... Tem o serviço? Tem, graças a Deus tem. Guaíra está bem.
Guaíra tá, Guaíra sim, tá sim. bem, mas podia estar melhor, Sim. porque temos capacidade para estar Sim. melhor, né? Mas está aumentando, sim, está aumentando, assim, está aumentando os transtornos, na verdade, Sim. né? Nós temos no Brasil, né, eu não tenho essa média em Guaíra, mas a média mundial de transtornos, de várias, é de 7%. 6, 7%. O Brasil tem de 9 a 10%. Então, assim, aí você vai falar assim, mas é só 10%? É um número muito grande. E isso, Juliano, dos identificados. Fora os que não foram identificados. Exatamente, é aqueles que de uma certa forma passou por algum serviço, alguma rede, não é? E que teve o diagnóstico. E quantos estão aí nas filas que a gente sabe que tem, mas não tem o diagnóstico, não é? Sim. Porque não conseguiu ainda passar para um profissional especialista naquela área. Então, é uma demanda muito grande e está aí, né? Trazendo sofrimento para a criança, para a família, né? Hoje nós temos casos de TEA de diagnóstico tardio, pessoas já adultas que é diagnosticado com TEA, talvez um nível 1, né, que é o antigo Asperger, mas também. Né? A gente vê aí um caso lá de um juiz lá do Santa Catarina, né, que é autista, que passou no concurso, né, lá tudo. Sim, porque existe o autismo de altas habilidades, Sim. né? E o autista de altas habilidades, ele pode ser qualquer coisa. Tem uma série até americana que é o The Good Doctor, né? O Bom Doutor, que é um autista e é um cirurgião fantástico. Então, tem muitos de altas habilidades que podem desenvolver várias funções. Só que se ele não for diagnosticado e trabalhado, ele pode desenvolver ansiedade, síndrome do pânico, né? Fobia social, porque ele não consegue lidar com isso. Então, quando cedo diagnosticado e trabalhado as habilidades, ele pode desenvolver. A maior dificuldade é os TEA nível 3, né? Que também tem um prejuízo cognitivo, né? Um prejuízo da inteligência. E, às vezes, também com questão de fala. Aí é mais complicado. Mas que, às vezes, tem um potencial imenso para a arte, para a bateria, para o desenho. Ele desenvolve em outras áreas. A gente vê muito que essas pessoas que têm deficiência, ela desenvolve sempre para arte, para música, para alguma coisa, né? O que falta de um lado, ela vai para outro, né? Desenvolve no outro, né, Mirim? É interessante isso, né? Sim, até mesmo, por exemplo, pacientes esquizofrênicos, né? Que têm aí os transtornos... seja de esquizofrenia e tudo mais, se ele for trabalhado desde muito cedo, ele vai desenvolver, porque ele tem uma capacidade que a gente chama simbólica ou subjetiva, porque a racionalidade ele fica um pouco ali deturpada, e ele pode desenvolver na área da pintura, da música, né? Porque é uma alta sensibilidade. Só que aí você tem que pegar desde pequenininho, né? E trabalhando para ele desenvolver essas habilidades, para ser uma pessoa funcional. Ele não precisa ser um mestre em alguma coisa, mas ele pode ser altamente funcional. Mas para isso a gente tem que trabalhar a prevenção, a gente tem que trabalhar a estimulação precoce, ele desde muito pequenininho, né? Para isso já ir minimizando os impactos na vida adulta. Agora, quando você já descobre na vida adulta, e você sabe disso, é muito difícil você desenvolver potencialidades depois que a pessoa já atingiu a fase maturacional completa, né? E aí consegue só desenvolver pequenas habilidades de vida diária, né? Coisas ali só para sobreviver, mas aquele potencial criador, criativo, ele fica ali muito bem guardado, né? Esse tem que ser desenvolvido mais cedo, mais novo. Tá certo. Mirim, eu agradeço a sua presença aqui no nosso segundo programa e quero que você deixe aí suas considerações finais e qual o conselho que você deixa para as pessoas aí que possam estar passando por algum problema emocional, mental. Que conselho que você deixa aí? Juliano, eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui. Antes, as pessoas achavam que psicólogo era só quando tinha um problema, principalmente um transtorno mental. Hoje, as pessoas estão precisando do profissional para conversar. Tanto é que, né, que na minha época, quando eu formei, tinha pouquíssimos profissionais até em Guaíra.
Hoje, a graduação de psicologia, por exemplo, na FUVEST, para a USP, seja Ribeirão, seja São Paulo, ela é a segunda em nota corte. Ela só perde das medicinas. Porque quando eu falo das medicinas, porque tem medicina em São Paulo, medicina na Santa Casa, tem as medicinas, Sim. né? E depois a psicologia integral. Então, ela é a segunda. Na Unesp, ela está entre as 5 primeiras de nota corte. Eu brinco todos os anos eu faço aquela feira de profissões lá no CEAUS, só para você ter uma ideia. Em 2023, na minha sala, era aluno de terceiro médio, tinha 16. Em 2024, tinha uns 30. Tudo interessado em psicologia? De Guaíra só. O ano passado, na minha sala, tinha 62. 62 para ouvir falar de psicologia, tá? Então, você vê que o nível de procura aumentou muito, né? Porque também está havendo demandas aí. Mas aí tem aquela outra questão que eu te coloquei, que é o nível de formação desses profissionais que têm saído também. Mas, então, hoje, o profissional de psicologia, ele vem assumindo, às vezes, um papel de pai, de mãe, sabe? Daquele que vai ter que orientar como é que tem que fazer as coisas, né? Mas talvez a minha mensagem seja: não espere a coisa ficar feia. Não espere a coisa cronificar, sabe? Não espere aquilo ficar rígido demais. Procure apoio, procure ajuda, tire as dúvidas. Eu sei que é complicado no poder público, a lista de espera é grande, nos planos de saúde, né? Mas as pessoas precisam de apoio. A espiritualidade ajuda, vai para as igrejas, vai para os grupos, saia de casa. Porque se você ir para os grupos da igreja, e eu não estou falando só da igreja católica, de qualquer todos, grupo, evangélico, espírita, o que for, né? Dos grupos de clubes de serviço, dos grupos de bairro, comecem a participar, né, desses grupos, porque aí você vai encontrar pessoas que também te ajudem a direcionar para esses locais que têm rede de apoio. Não espere, né? E eu me coloco aqui, né, à sua disposição, à disposição do município de Guaíra. Eu não estou na rede faz um bom tempo, mas eu continuo atuando no município e eu faço parte dessa cidade e eu particularmente gosto muito do município guairense. Então, assim, o meu carinho, o meu abraço, agradeço essa oportunidade e eu acho que eu falei demais. Muito obrigada. Não, obrigado. E você, até o próximo programa, tá bom? Um abraço.